som. Paz, irmãos. Amém. Queria compartilhar uma palavra que fica em Salmo 121. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Esses salmos é bem conhecido, né? Mas eu nunca tinha prestado bem atenção nele. Às vezes a gente sempre tem alguma coisa, né? E que Deus salta os nossos olhos, que Deus ministra no nosso coração. Olho para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu vou ler de novo. Olho para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não é de qualquer pessoa, é do Senhor, que fez todas as coisas, que trouxe à existência aquilo que não existia. Ele não deixará que você tropece, aquele que o protege não cochila. Aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. O Senhor é seu protetor, o Senhor está ao seu lado, como sombra que o abriga. O sol não te fará mal de dia, e nem a lua à noite. O Senhor o guarda de todo mal e protege a sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Esse é o nosso Deus. Nós não vamos confiar em pessoas, nós não vamos confiar em qualquer um, nós não vamos confiar em políticos, nós não vamos confiar no homem, nós vamos confiar em Deus, que fez os céus e a terra. A nossa confiança está nele. Ele é o Deus provedor, é Ele que nos sustenta aqui nessa terra, não é o homem. O homem Deus só usa o homem para que isso aconteça. Mas quem nos sustenta é o Senhor. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso mantenedor. Então, nada vai nos abalar. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus justo, é um Deus fiel, e Ele peleja por nós. Ele luta as nossas guerras. Esse é o nosso Deus. Nós temos que confiar nele. Eu tenho que confiar nele. Ele disse: confia em mim. Porque quando eu estava no hospital com meu filho, ele ficou 8 dias no hospital, ele tinha 7 anos. E ele ficou muito, muito doente. Eu não sabia o que ele tinha. Ele já tinha feito vários exames. Quando eu cheguei no hospital, eu disse: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? É um propósito eu estar aqui no hospital, né? Eu sei que é um propósito para todas as coisas. E depois eu fui saber, né? Porque o quarto onde eu fiquei tinha muita criança, tinha muita gente, assim, né? Internada junto ali com a gente, né? E o Senhor falou, e daí todos tiveram alta, todos foram embora, ficou só eu e o Isaac, só nós dois ali. E essa noite foi a pior noite que eu passei. Ele gritava, ele disse assim: mãe, eu não aguento mais, eu estou morrendo de dor, mãe, eu vou morrer. Aí eu disse assim: não, filho, tu não vai morrer em nome de Jesus. Aí eu olhei para a janela do hospital ali e disse: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso me fortaleceu, a palavra de Deus nos fortalece. Quando a gente está triste, quando a gente está desanimado, corre para a palavra de Deus, porque é ela que nos traz esperança. Louvado seja Deus. Eu tirei um comentáriozinho assim, rapidinho. Um comentário que eu tenho lá de Salmos, que diz assim, ó: vão é confiar na criatura, sábio é confiar no Criador. Aleluia. Ninguém está tão seguro como naquele a quem Deus guarda. Ninguém está tão seguro como aquele que Deus guarda. Ninguém corre tanto perigo quanto aquele que se autoprotege. Vamos confiar no Senhor, irmãos, que Deus é o Deus provedor. Se tem alguém aqui passando alguma dificuldade,
alguma luta. Eu sei que muitas vezes a gente passa, e passa sempre, né? Porque no mundo a gente vai ter aflição. Mas confie no Senhor, confia nele. Coloca a sua confiança nele. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, nessa noite nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Te agradecemos por todos os livramentos, Senhor, que o Senhor nos deu nesse dia, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque nós somos teus filhos. Nós somos criaturas tuas, filhos teus, Senhor, ovelha do teu pastoreio. É o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege. A tua palavra diz que nós não devemos confiar em carros, em cavalos, Senhor, nós devemos confiar em Ti, não devemos confiar em políticos, em ninguém, Senhor, devemos confiar em Ti, saber que o Senhor é o nosso Deus provedor, Pai. Sabemos que o Senhor é quem nos cura, que o Senhor é quem nos lava, que o Senhor nos purifica de todo pecado, Senhor. Perdoa, Senhor, perdoa a nossa iniquidade, perdoa os nossos pecados, o Senhor conhece o nosso coração, lava-nos, purifica-nos, Senhor. Tira toda a mágoa do nosso coração, todo o ressentimento, Pai, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Ah, Senhor, que tudo, Senhor, seja tirado do nosso coração, que Tu venhas fazer morada, Senhor, em nosso coração a cada dia mais, Senhor. Ah, Senhor, que venhamos nos esvaziar de nós mesmos, Senhor, para que o Senhor venha nos encher de Ti, Pai, nos encher da Tua presença, Senhor. Esvazia do nosso orgulho, da nossa soberba, Senhor. Esvazia-nos de nós mesmos, Senhor, e que Tu venhas, Senhor, crescer em nós e nós venhamos diminuir, Senhor. Pai, se alguém aqui está passando por luta, adversidade, Pai, vá de encontro à necessidade de cada irmão que está aqui, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, nessa noite, fica conosco, Pai, recebe o louvor, recebe a honra, recebe a glória, Senhor, porque a Ti pertence todas as coisas, tudo pertence a Ti, nós vivemos e nos movemos por Ti, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer, Pai. Toma tudo em Tuas mãos, esse culto é para Ti, não é para nós, Senhor, é para glorificar o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, fica conosco, Pai, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, obrigada pela oportunidade, aleluia. Amém, a paz do Senhor, igreja. Vamos louvar a Deus com alegria, com gratidão por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e há de fazer em cada um de nós. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Grandioso és Tu, quando as estrelas tão de mim distantes vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, relembro, ó Deus, das glórias cintilantes
Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus, o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu.
Louvado seja o teu nome, Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor a ti, Senhor. Aleluia. Jesus, o Salvador, doce presença, presença santa, vem sobre nós, encher-nos com o teu poder, te adoraremos, te adoraremos por tua presença aqui e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Se te achas salvo ou em vez, se estás débil, oprimido e sem vigor, rende-te à presença de Jesus e o Espírito te encherá de amor. Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos com o teu poder, te adoraremos por tua presença aqui e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Se te achas salvo ou em vez, se estás débil, oprimido e sem vigor, rende-te à presença de Jesus e o Espírito te encherá de amor. Doce presença,
Ti, Senhor. Digno de glória E honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Nunca houve, Senhor, Aleluia. nem haverá um Deus tremendo, santo, digno de toda honra, digno de toda glória. Obrigado, porque um dia o Senhor se revelou a cada um de nós. O Senhor abriu os nossos olhos, o nosso entendimento, e nos fez enxergar quem Tu és, Aleluia. e nos fez enxergar quem nós somos, Senhor, quem nós éramos e o que hoje nós somos na Tua presença, Deus. Somos filhos Teus, Senhor, porque Te recebemos como nosso Senhor, nosso Salvador. Obrigado, Senhor. Obrigado por este momento. Fala conosco, fala a cada coração, a cada vida neste lugar. Senhor, esteja abençoando, Senhor, o nosso irmão que vai ministrar a Tua palavra. Fala através dele, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja conduzindo todas as coisas, Senhor, e tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Irmão Lúcio, irmão Júlio. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Podem sentar, irmãos. Fique à vontade. Como é bom, como é maravilhoso ter mais uma oportunidade de adorar ao Senhor, de louvar o nome do Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós não merecíamos nada,
mas Ele, com sua infinita misericórdia, com seu maravilhoso amor, nos alcançou, nos concedeu a sua graça e nos deu salvação. Por isso estamos aqui esta noite, porque nós somos salvos. Nós estamos aqui esta noite, porque o amor do Senhor nos alcançou. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, em Mateus, no capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 17. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mateus, capítulo 13, versículo 10 ao 17, amém? Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado o conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías. Neles aqui é nos fariseus, nos israelitas que não criam em Jesus. Ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados, e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor. Engrandecemos o teu nome, Senhor, através desses louvores, Senhor, e entrega do nosso coração a Ti neste momento. Viemos aqui, Senhor, com o objetivo de Te adorar e Te exaltar, cultuar a Ti, Senhor. E através da Tua palavra, Senhor, pedimos, Senhor, por Sua infinita misericórdia, que me use esta noite, Senhor, como instrumento, Senhor, porque eu estou aqui, Senhor, como instrumento somente, e que o Seu nome venha a ser engrandecido, que o Teu nome cresça, Senhor, de todas as formas possíveis e impossíveis aos nossos olhos. Que o Teu nome venha a ser exaltado, que possamos, Senhor, acrescentar a nossa fé, que nós venhamos crer mais em Ti, Senhor, e acreditar mais no propósito que o Senhor tem conosco, Pai. E em nome de Jesus eu peço, Espírito Santo, Tu tens liberdade neste lugar. Espírito Santo, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, que possamos, Senhor, neste momento, entender cada palavra, entender aquilo que o Senhor tem conosco, Pai, em nome de Jesus. Tudo está nas Tuas mãos, para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esse capítulo 13 de Mateus, ele vem contando algumas parábolas de Jesus. E Jesus, ele contava muitas histórias, muitas parábolas aos discípulos e a todos aqueles que estavam próximos. E algumas de suas parábolas ele explicava e outras não. Essa qual a gente leu, que acontece antes um pouquinho dessa pergunta dos discípulos, é a parábola do semeador. E logo à frente, após esse questionamento dos discípulos, ele explica essa parábola. E a gente já conhece muito bem a parábola do semeador. E no decorrer da história, a gente percebe, né, que a humanidade, ela vem perdendo o temor de uma tal maneira, ela vem se autodestruindo de uma tal maneira, que pararam de ouvir, pararam de querer conhecer, pararam de ver
aquilo que o Senhor fez e aquilo que o Senhor faz e aquilo que o Senhor é. A gente louvou aqui um hino da harpa maravilhoso, que vai falar do início, desde o início da criação, até a nossa ida para a glória com o Senhor. E o que eu quero tentar falar aqui, tentar explicar, espero que eu consiga com o Espírito Santo, é falar das dispensações. As dispensações que são nada mais do que períodos, né, que Deus usou esses períodos para moldar a humanidade, usou esses períodos para se revelar à humanidade de forma progressiva e mostrar para nós seres humanos, o quanto nós somos miseráveis e o quanto nós necessitamos de Deus. Maluco de nós pensarmos que somos alguma coisa. E nós vamos ver isso através dessas dispensações. Que eu vou abrir aqui porque eu peguei uma colinha, como diz a irmã Eliane. Irmãos, nós temos conhecidos, né, pelos estudiosos, pelos teólogos, 7 dispensações, que é a da inocência, da consciência, do governo humano, da promessa ou dos patriarcas, da lei, da graça, do reino milenar. Mas porém eu quero falar de uma outra dispensação, que é a dispensação do mistério, que a Bíblia fala. Paulo fala sobre a dispensação do mistério. E a gente vai entender uma coisa, que do início a gente vai ver, a inocência foi do Adão, lá no Éden, quando Deus criou o ser humano perfeito. Deus criou o ser humano perfeito, o Adão lá perfeitinho e tal, até a queda. Adão caiu. E então vem a dispensação da consciência, que agora começa a entender o que é certo, o que é errado. Na verdade já entendia, ele já sabia que era errado, ele já sabia o que era certo. Só que entra nessa parte da consciência em que o ser humano ele começa a fazer o mal deliberado. O mal entra no coração do ser humano por causa da desobediência a Deus. E nesse período Deus vem ainda usando algumas pessoas, e desse período tem Enoque, que era um homem que andava com Deus, um homem que agradava a Deus, no meio desse período em que a humanidade se decaía para o mal, por causa da queda do homem, por causa da desobediência do homem no jardim do Éden. E esse período dura até o dilúvio, dura até da queda até o dilúvio. Aí entra o governo humano, que daí é a responsabilidade de povoar a terra e instituir governos, terminando com a dispersão de Babel. Depois do dilúvio, Deus deu ordem a Noé. Deus deu ordem a Noé: encham a terra, fecundem essa terra, plantem, se espalhem por essa terra, cresçam. Mas não, o que eles fizeram? Eles, sim, ter essa dispensação do governo humano, eles, em vez de fazer aquilo que Deus queria que fizesse, eles pegaram, em vez de se espalhar, se juntaram tudo, ficaram parados. Ou seja, toda a terra ficou sem ninguém, havia somente um lugar em que eles estavam reunidos. E então, nessa dispensação do governo humano, houve a confusão das línguas, que é onde se separaram. E depois dessa do governo humano, entra a dispensação da promessa, que daí a gente vai entrar nos patriarcas, Abraão, Jacó, Isaac, e entra nesse período até o Egito. Aí da saída do Egito até Moisés obter a lei, entrou então a dispensação da lei. E a dispensação da lei durou até a graça, que foi a crucificação do nosso Senhor. E a dispensação da graça, ela não se teve somente nesse período, após o fim da dispensação da lei. A graça do Senhor Jesus, a dispensação da graça do Senhor Jesus, ela vem desde a inocência. O Senhor vem mostrando o seu amor e mostrando à humanidade que Ele queria intimidade, que Ele queria conserto, que Ele queria relacionamento.
mas a humanidade ia cada vez mais se afastando de Deus. Mas tudo isso tem um motivo, a qual a gente leu em Mateus e que Jesus falou. Ouvindo vocês não ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. O coração do povo está endurecido, não é estava, tá? Está endurecido. Irmãos, a gente serve a um Senhor tão maravilhoso, a um Deus tão maravilhoso, que nos ama de tal maneira que a gente não consegue explicar. Tem um hino da harpa que fala: oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Eu não posso explicar porque Jesus me ama, eu sei que Ele me ama. E a gente vem para a igreja e a gente pode olhar nos templos. Se a gente for hoje, não de Capivari, for rodar o mundo inteiro, a gente vai ver o templo vazio. Mas de sexta até terça-feira, e não estava só falando esses dias, que agora a gente está na quarta-feira que antecede ao carnaval, a festa da carne, a festa pagã, a festa que destrói família, a festa que mata jovens, a festa que separa casamento, a festa que acaba com tudo, e o diabo faz lá, almas são ceifadas. Mas tudo isso porque o coração está endurecido. Tudo isso porque a humanidade não quer de maneira alguma se relacionar com Deus. Não quer buscar esse Senhor tão maravilhoso. O Senhor nos deu uma maneira de chegar até Ele. O Senhor Jesus se dispôs de toda a sua glória, se despiu de toda a sua glória. O Senhor Jesus desceu até este lugar, viveu entre nós, não pecou, não merecia a morte que teve, mas Ele morreu aquela morte que era para nós, e abriu para nós o direito de adentrar a presença do Senhor. Aqueles que creem, aqueles que buscam, aqueles que querem. Porque não pense que a presença de Deus é para todos, porque todos não querem. Infelizmente, a palavra de Deus fala em Tito que a salvação é para todos. Que Deus nos predestinou à salvação. Toda a humanidade foi predestinada à salvação. Mas a gente sabe que muita gente não vai ser salvo, porque não querem, porque o coração está endurecido, e cada vez mais endurecido. Ah, mas é porque o meu coração está duro, que é uma pedra, não tem mais o que fazer. Tem sim, porque a palavra de Deus fala que Ele nos dá um novo coração, que Ele nos dá um coração de carne, um coração maleável, um coração que recebe, um coração que escuta, um coração que veja, um coração que se relaciona. A nossa alma clama e sempre clamou dentro de nós, mesmo antes de estarmos na igreja. Aqueles que estão aqui e que não estavam na igreja e vieram para a igreja através de alguma pessoa, a alma sempre clamou pela presença de Deus, porque a nossa alma clama pela presença de Deus. Mas os nossos desejos abafam esse clamor da nossa alma. E aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que creem no Senhor Jesus, obtêm o Espírito Santo, o Espírito da verdade. E então a nossa alma clamando agora o Espírito dentro de nós, quebra o nosso coração, quebra a nossa vida, faz a gente perceber o quão miseráveis nós somos e o quanto precisamos de Deus, o quanto precisamos dessa graça maravilhosa. Aleluias.
estava com intenção de falar da dispensação, mas o quão é maravilhoso saber que não vai acabar aqui. Não vai acabar aqui. O quão é maravilhoso saber que a salvação não é só para Israel. A salvação não é mais só para Israel. Esse é o mistério do Evangelho. Paulo fala em Efésios, no capítulo 3, do versículo de 1 a 9, assim, ó: por esta razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, que é a que a gente está, a dispensação da graça, a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. O versículo 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelada a seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Até Jesus ninguém conhecia. Ninguém sabia exatamente o verdadeiro propósito de Deus. Até então, o povo de Israel pensava assim: o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Ele vai enviar o Messias para remir Israel. Mas eles não entenderam que o Messias não veio somente para remir Israel. Israel rejeitou o Messias. Rejeitou o Messias. Aleluia. Israel rejeitou, irmãos. O Salvador veio. O remidor de Israel veio. E eles rejeitaram. Eles não aceitaram, eles não ouviram, eles não quiseram enxergar. Em João, no capítulo 8, se eu não me engano, vai falar de um cego de nascença, em que Jesus curou, e esse cego sai andando pelo templo, e diz: mas o que aconteceu contigo? Não, um homem me curou, um profeta aí. Mas quem? Um chamado Jesus aí. Não conheço, não sei quem é, só sei que agora eu estou curado. Ele curou este homem, e os fariseus então questionaram Jesus e tentaram encurralar Jesus. E Jesus: cegos são vocês, que têm olhos mas não enxergam. Aleluia. Tem olhos mas não enxergam. O povo de Israel estava obstinado, cego, e não viram o Messias, não viram o rei deles, não viram o nosso rei. Aleluia. Mas o plano de Deus, desde o início, nunca foi salvar somente Israel. Paulo fala em Efésios, no primeiro capítulo, que a gente já fomos eleitos nele, que nós já fomos eleitos nele antes da criação do mundo. O projeto de Deus não era só para o povo de Israel, o projeto de Deus era para nós. O projeto de Deus é para a humanidade toda, independente da sua raça, da sua nação, independente do seu credo. Jesus, Ele quer você. Independente daquilo que eu creio, eu não estou dizendo para você ser qualquer um e acreditar em qualquer coisa, independente do que eu era um católico, que não era católico, que não ia para a igreja, mas se dizia católico. Eu tenho uma tia que ela é católica, ela frequenta a igreja, ela é católica, mas eu me dizia católico. Eu tenho pessoas na família que não são nenhum nem outro, não são nada, e se dizem que são alguma coisa. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Jesus quer. O Senhor veio para esses também. O Senhor não veio somente para nós que cremos agora, porque amanhã
a nossa família pode crer. Amanhã os nossos filhos, aqueles que não têm os filhos na igreja, os nossos filhos poderão crer. Amanhã, o nosso vizinho poderá crer, independente do que ele está crendo agora. Porque o Espírito de Deus, ele veio a este mundo para nos ensinar, ele veio para nos convencer que somos pecadores e que precisamos de um Deus, que precisamos de um Salvador. E esse Salvador já veio. O Messias não vem mais para nós, ele já veio. Nós não precisamos mais do Messias, porque agora nós temos um Senhor. O Israel ainda está esperando o Messias. Não tem mais Messias. O Messias não vem mais. Agora vai vir o meu Senhor, o Senhor Jesus. O Messias já veio, queridos. Tem um louvor que até a gente canta aqui e tal, né? A gente está aguardando o Messias. Não, a gente não está aguardando o Messias. Nós estamos aguardando o nosso Rei. Nós estamos aguardando o nosso Senhor. Quem ainda está aguardando o Messias é Israel, porque eles ainda estão vivendo na dispensação da lei, que eles ainda não conheceram a graça de Deus, eles não conheceram o Evangelho do Senhor Jesus. Aleluias. Eles não entraram na dispensação da graça, eles ficaram no passado. Vai chegar final de ano, eles vão comemorar 2027, mas eles pararam lá no ano 1 e 0 antes de Cristo. Eles estão lá ainda esperando o Messias. Eles estão lá ainda na dispensação da lei. Aleluias. Eles ainda estão na lei. Assim como nós, antes de conhecer Jesus, nós vivíamos na lei do pecado, na lei que me afastava de Deus. Aleluias. Mas agora nós não estamos mais na lei do pecado, nós não somos mais escravos desta lei. Aleluias. Nós somos servos de Cristo, porque agora nós estamos na dispensação da graça. Nós vivemos a graça do Senhor Jesus, nós vivemos seu imenso amor. E dentro dessa dispensação da graça, há a dispensação do mistério que a gente entrou. Porque a dispensação da graça foi para o povo de Israel. Israel rejeitou a graça. E a graça nos alcançou. E nós pertencemos à dispensação do mistério. Paulo fala sobre isso, e eu vou continuar lendo aqui, ó. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esse é o mistério, esse é o segredo, que nós também somos participantes do mesmo corpo de Israel. Nós pertencemos ao mesmo povo de Israel, através de Cristo. Aleluias. Por meio do Evangelho, do qual Paulo fala, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Aleluias. Dentro desse mistério, há as insondáveis riquezas de Cristo, que a gente vai encontrar em Efésios, que estão nas regiões celestiais. As insondáveis riquezas de Cristo não estão aqui. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente pensa que as riquezas estão aqui, estão vindo aqui, eu adquiri aqui. Não, não é isso. Aleluias. Não é isso, irmãos. Não é aqui. Sabe por quê? A gente vive num tempo que é contado em dia, meses e anos, que é chamado de Cronos, tempo cronológico.
A gente vive dentro desse período, mas Deus não. Deus não vive nesse tempo de dias, meses, anos, séculos, milênios, não. Deus vive no tempo chamado Kairos, que quer dizer tempo oportuno. O tempo oportuno de Deus é a eternidade. Deus vive na eternidade. Deus, Ele é eterno. Deus, Ele é atemporal. Ele não é temporal. As riquezas de Cristo não estão nesse tempo, mas estão no tempo de Deus. Não é no meu tempo que as riquezas de Cristo estão. E não é onde eu vou conseguir as riquezas de Cristo. Mas é no tempo de Deus. É no tempo do Senhor. Aleluias. Ele concede bênçãos a nós. Bênçãos materiais. Bênçãos da saúde. Nos dá saúde. Nos dá oportunidade. Desculpe, irmãos. Nos dá oportunidade para conquistar, sim. Trabalhamos, vivemos neste tempo, mas nós não podemos de maneira alguma viver neste tempo pensando neste tempo. Nós vivemos neste tempo, mas nós temos que viver neste tempo pensando no tempo de Deus, que é a eternidade. Porque nós pertencemos à eternidade, nós pertencemos ao povo que vai morar no céu. Esse é o mistério de Deus, nós não merecíamos, mas nós fomos chamados. Aleluias. Esse é o mistério que desde os povos antigos não conheciam, mas foi revelado aos santos apóstolos e profetas através do Senhor Jesus. Aleluias. E os discípulos perguntavam para ele: por que tu fala por parábolas? É porque eles não querem ouvir o mistério, é porque eles não querem entender o mistério, é porque eles querem só para eles. Vocês, apóstolos, que são judeus, vocês querem só para vocês, e não é só para vocês que eu vim. Aleluias. Cristo veio para todos. Cristo veio para todos. Aleluias. Glória a Deus. Colossenses capítulo 1 vai falar praticamente a mesma coisa. Olha só. Capítulo 1 e 24, que diz assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações. Olha só, durante séculos e gerações este mistério foi escondido, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, ou Cristo em vós. Aleluia. A esperança da glória. Este é o segredo. O segredo do Evangelho é Cristo em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Ele é a nossa esperança. Se nós tivermos Cristo, nós temos esperança. Se nós não tivermos Cristo, nós não temos esperança nenhuma, nem da glória, nem de coisa nenhuma. Só em Cristo nós temos esperança da glória. Aleluia, é só nele, é só através de Cristo, é através do que Ele fez, é através do que Ele é. Aleluias. Vamos buscar esse Senhor, buscar ouvir a Deus. Se às vezes nós acordamos com o nosso coração duro, e eu sei que às vezes a gente acorda, eu acordo às vezes, eu sei que às vezes a gente está endurecido, não sei se a gente vai dormir. Tem gente que acorda com o pé esquerdo, ou vai dormir com o pé esquerdo, ou nem com o pé esquerdo dorme. Aí acorda com o pé esquerdo, aí começa a reclamar de tudo. Eu estou falando por mim, tá?
Não vamos viver uma vida que agrade a Deus. Porque uma vida que agrade a Deus, eu agrado a minha esposa. Uma vida que agrade a Deus, eu agrado os meus filhos. Aleluia. Porque os meus filhos vão ver em mim algo diferente. Se eu não viver uma vida que agrade a Deus e conhecendo e entendendo com o meu coração, que a palavra me fala para entender com o coração, ou seja, não é para me entender somente com a minha mente, mas é com o meu interior, com a minha alma, é para mim entender com a sede de todos os meus sentimentos e aquilo tudo de mim, tudo. É para mim entender com o meu coração o que o Senhor fez por mim, o quão o Senhor me ama. É para entender com o meu coração o quão eu preciso de Deus, como eu preciso desse Senhor. Só Ele, irmãos. É só através dEle e é só por Ele que a gente deve viver. A gente vai para o trabalho, alguns para os colégios, começaram agora. Mas é através de Cristo que a gente deve caminhar. É através de Jesus que a gente deve conversar com as pessoas. É mostrar para as pessoas que nós somos pessoas diferentes e que somos mudados. Que nós não somos mais o mesmo. O mesmo já morreu. O mesmo já era. Não tem quando a pessoa chega para você, e eu sei que já chegaram, mas tu não é mais o mesmo. Glória a Deus por isso que eu não sou mais o mesmo. Porque o mesmo já era. O mesmo ficou morto na lei do pecado. A lei do pecado já era, não vivo mais nessa lei. Eu agora vivo na graça, nessa dispensação do mistério que foi revelada por Cristo. Que foi revelada. Porque a dispensação nada mais é que a revelação de Deus com a humanidade. No decorrer disso tudo, o temor foi se perdendo. A gente percebe que o temor se perdeu. E não é só ao nosso redor, a gente vai ver, a gente lê a Bíblia, a gente entende que tudo foi perdido. Tudo foi perdido. E a culpa não é de Deus. E a culpa também não é do diabo. O que o diabo fez foi oferecer. Foi eu que peguei. Mano, tem muita gente botando a culpa no diabo, não precisa, porque o diabo já é culpado de tudo. O diabo já é culpado. Ele já está condenado. O Espírito Santo fala para mim que o juízo já foi decretado. E ele está condenado. Somos nós que temos que tomar uma atitude na nossa vida e mostrar que somos diferentes. Porque eu posso orar por você, eu posso ficar uma semana orando por cada um aqui. Mas se não houver mudança, se não houver renúncia, se não houver entrega total, nada vai acontecer. A cura de Deus vem para a minha vida a partir do momento em que eu me converto, em que eu me arrependo. E não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que a gente lê em Mateus, que está em Isaías. Se convertam e eu os curarei. A palavra de Deus que fala. Nós, como igreja do Senhor, como povo escolhido, precisamos nos converter, precisamos renunciar, porque qualquer coisinha é motivo de a gente não fazer nada. Acho que eu bati aqui. Qualquer coisinha é motivo de a gente não fazer mais nada. Nós não devemos mais arranjar desculpas, porque as pessoas estão morrendo, as almas estão morrendo, e a gente não está fazendo nada. Não, mas eu venho na igreja, eu oro, eu prego, eu canto. O que a gente está fazendo?
Cadê o tempo em que a igreja saía para fora? Porque a palavra igreja é eclésia e no grego quer dizer sair para fora, não é ficar dentro. A palavra original igreja é sair para fora. E cada vez mais a gente está se enclausurando. As pessoas estão achando que a igreja é um lugar de destaque. Mas não é. A igreja não é um lugar de destaque. A igreja é um lugar de servir, onde o destaque é Cristo. A igreja de Cristo, eu não estou falando da igreja local, estou falando da igreja de Cristo. Ela é para servir. É para amar. É para cuidar. Nós não somos, de maneira alguma, habilitados a julgar. A igreja não foi habilitada para julgar. A igreja não foi habilitada para condenar. Porque quem julga é Deus, o justo juiz. Quem condena é o Senhor. Não é eu. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente vai ver no decorrer da Bíblia, os profetas do Senhor, de maneira alguma, chegaram por conta própria a alguém e disse assim: não, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar a chave da sua casa. Não. Eu vejo na Bíblia um profeta falando para uma mulher que Deus ia dar um filho a ela, que o servo dele falou: ela não tem filho. E ele sabia o poder de Deus na vida daquele homem. Aleluia. Mas nós somos chamados, queridos, para falar a verdade. Então não tenhamos medo de falar a verdade. Não podemos ter medo de falar a verdade. Eu sei que Deus vai nos abençoar. Eu sei que Deus tem algo maravilhoso para nós. E esse algo maravilhoso não está aqui. Aqui são conquistas que Deus permite a gente ter. Mas o algo maravilhoso não está aqui. Comprei um carro zero, que é algo maravilhoso. Não é. É uma bênção de Deus para a sua vida? É. Mas não é algo maravilhoso. O maravilhoso não está aqui. Aleluias. Maravilhoso está lá, na glória, com o Senhor Jesus. Aleluias. E Ele está nos esperando. E Ele vai vir nos buscar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se coloque de pé, por favor. Aqueles que podem. Vamos orar, mas eu quero fazer diferente. Eu quero fazer diferente, tá? Sei que a gente perdeu esse costume, mas eu quero perguntar: aquelas pessoas que querem oração, aquelas pessoas que desejam oração, que venham aqui na frente. Você está com um problema de saúde, e eu não estou aqui como um profeta da cura, não. Porque quem cura é Deus, quem cura é o Senhor. Aqueles que precisam, estão passando por um momento difícil de tribulação, momento atormentado, e atormentado espiritualmente. Eu queria pedir para a irmã Regina, mas está com o bebê no colo. A irmã Nega, vem aqui, irmã Nega. Por gentileza, irmã Nega, não foge. A irmã Sandra também, por favor. Isso não é uma bagunça, está bem organizado, tá? Glória a Deus. Mais alguém? Não? Eu peço que a irmã Nega ore pelas duas aqui, a irmã Sandra pelas duas aqui. Amém? Isso.
Glória a Deus. A igreja levante a mão para cá, nós vamos orar junto com elas, amém? Senhor, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. Neste momento, Senhor, nós levantamos um clamor, Senhor, pelas vidas que estão necessitadas, Senhor. Aqueles que estão precisando de uma cura, Senhor. Aqueles que estão precisando, Senhor, de uma libertação. Aqueles que precisam, Senhor, ter mais intimidade contigo, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, essas 4 mulheres que estão aqui na frente, Pai, que o Senhor venha agora neste momento, Senhor, Espírito Santo, intervir na causa que elas estão pedindo. Espírito Santo, intervinha na causa delas. Eu te peço em nome de Jesus. Também, Senhor, aqueles que aqui estão e não quiseram vir aqui na frente, mas por algum motivo estão passando por necessidades físicas, necessidades mentais, Senhor, psicológicas. Senhor, que o Senhor venha entrar com providência na vida dessas pessoas. Eu te peço em nome de Jesus, porque nós cremos que o Senhor é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que salva, é um Deus que batiza no Espírito Santo. Por isso, Espírito Santo, neste momento, eu clamo pela tua maravilhosa presença na vida de cada um, que ao sair deste lugar, nós não venhamos sair da mesma maneira que entramos, que o nosso coração venha ser quebrado por Ti, que a nossa vida venha ser quebrada por Ti, Senhor, e que cada momento, Senhor, neste dia e a partir de amanhã, Senhor, nós possamos pensar que devemos ouvir a Tua voz, que nós precisamos escutar a Tua voz, Senhor, não tapar os nossos ouvidos, porque precisamos de Ti, Senhor. Ah, Papai, sei que o Senhor está neste lugar, porque cada palavra que saiu de minha boca é Tua, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, Senhor, pelos nossos familiares, por aqueles que estão em casa neste momento, Senhor, aquelas pessoas que não podem estar aqui, Senhor. Alcança, meu Pai, dá o refrigério, Senhor. Dá a cura, Senhor, àqueles que precisam da cura, Senhor. Oh, Papai, em nome de Jesus, peço também, Senhor, que dê, Senhor, vontade de estar na Tua casa. Nos dê vontade de estar neste lugar, Senhor, para Te adorar e para Te exaltar. Porque só o Senhor é Deus nas nossas vidas. Só o Senhor é maravilhoso em nossas vidas, Pai. E nós cremos em Ti, nós cremos nas Tuas promessas, Senhor. E nós engrandecemos o Teu nome, porque um dia o Senhor se entregou por nós. Porque um dia o Senhor nos salvou, Pai. Estamos aqui por causa de Ti, Senhor, somente por Ti, Papai, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória e todo louvor pertence a Ti, Senhor. Nada pertence a nós, tudo a Ti, Senhor. Nós pertencemos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. E glorificamos o Teu nome. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Irmão Rodrigo. Paz do Senhor a todos, boa noite. A igreja pode se sentar, por gentileza? Alguns minutinhos, já vamos encerrar. Deus abençoe, o diácono Júlio, que nos trouxe essa palavra. O Salvador já veio, deixou, o Espírito Santo e vai voltar, amém? E vai retornar, glória a Deus. Pastor Vagnaldo, não está presente com a gente, ele está pregando ali na Ilhotinha. Deus abençoe lá também. E pediu para a gente encerrar aqui, passar o recado, da Assembleia Geral, que vai ser daqui a 2 quartas-feiras, Hoje é 11, na próxima 18, no dia 25, a partir das 8 horas, neste dia não haverá o culto aqui na quarta. Então toda a igreja está convidada, está convocada para participar. Será uma assembleia onde a gente vai passar tudo aqui para a igreja, prestação de contas, como que funciona o ministério, para esclarecer todas as dúvidas, e você como membro pode participar, você que está frequentando também pode vir participar para tirar as dúvidas, vai ser bem
proveitoso. Então, se esforce para vir, né? Se dedique para vir nesse dia 25 de fevereiro, a partir das 8 horas, né? O pessoal está trabalhando para deixar tudo prontinho para nós aqui, então, nessa data. Amém? Acredito que é isso, são esses os recados. Vamos colocar de pé, então. Deus abençoe a todos, né? Mais uma vez obrigado ao Júlio, que se esforçou para trazer essa palavra, né? Já foi orado, então vamos encerrar. Que a graça do Pai, que o amor do Filho e a presença do Espírito Santo esteja com a gente, nos abençoando. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos para os nossos lares com a paz do Senhor.